Graça e paz a todos. Deixa eu compartilhar uma mensagem com você. Irmão, tenha o olhar fito na missão, irmão. Entenda que o rei te enviou numa missão. Você foi escolhido. Você que crê em Jesus Cristo. Você recebeu um direito especial dado a um indivíduo de ser chamado filho. E a palavra de Deus vai dizer que quem vence o mundo? Ela pergunta, quem vence o mundo? E ela mesma responde, só os filhos vencem o mundo. Você vence o mundo. No mundo terás aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci. Quem disse isso? O filho que vive em nós. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. E a palavra de Deus vai dizer aqui, no capítulo 2, do versículo 19 de 1 Pedro, está escrito assim, ó. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas, se fazendo o bem, sois afligidos e sofreis, isto é agradável a Deus, tá vendo? Se você peca mesmo, se você erra, que glória tem? Né? Não tem glória nenhuma nisso. Mas agora, se você faz o que é certo, e mesmo assim as pessoas são injustas com você, as pessoas te machucam, falam palavras, irmão, se você está fazendo o que é certo, aí sim, isso é agradável a Deus, independente do que os outros estão fazendo para com você. O importante é que você entendeu pela sua consciência que você está fazendo o que é certo, porque Ele te enviou e Ele te disse, no mundo terás aflições, mas tenha bom ânimo, irmão. Vai para cima, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Alegrai-vos sempre. Entendeu? Se você não tiver o olhar na missão e você só olhar para você, quando acontecer essas coisas aqui, você não vai entender, irmão. Porque você não está olhando a missão. E para você olhar para a missão, você tem que entender a palavra do rei. O rei deu as instruções. A palavra diz que toda a palavra serve de ensinamento, de instrução para toda a obra do homem que crê em Deus, cara. Você crê em Deus. Você recebeu a missão do ide e pregai. Ide, amai uns aos outros. Você recebeu a missão. Você está aqui de passagem. Isso que a palavra fala. Que nós estamos peregrinos, somos forasteiros. Estamos só de passagem. Mas se você estiver de passagem, fazendo o que é certo, mas não entendendo a missão, quando as pessoas te injustiçar, quando as pessoas te machucar, você não vai entender e não vai conseguir fazer a instrução da missão. Que é o quê? Alegrai-vos sempre. A minha graça te basta. A minha graça te basta. Ei, não tenha medo diante deles. Eu sou contigo. O eu sou é com você. Mas você precisa, irmão, ter o olhar fito na missão. Não olhar só em você, olhando para as suas feridas, olhando para o seu vitimismo, vai fazer você olhar só para isso. Sabe? E você não vai olhar para a missão. Olha que a palavra de Deus vai dizer lá em 1 Pedro 3, versículo 14. Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. Se você padecer por amor da justiça de Deus, com entendimento na palavra, o que Ele quer é isso, para você ir e pregar. E se você estiver indo e pregando e você for injustiçado, se você estiver padecendo por causa disso, do que é certo, isso é agradável a Deus, irmão. Você vai estar glorificando o nome dEle. Glorificando o nome dEle. Em tudo dai graça. E tudo quanto fizer, faça de coração, de todo o coração, como se fosse para Deus e não para homem. Porque a missão aqui é agradar a Deus e não a homens. A missão nossa aqui é agradar a Deus e não a homens. Não fica olhando para o lado. Não fica olhando para o outro. Olha para o alvo. E o alvo é Cristo. O alvo é Cristo. Faça igual Paulo. Esqueça-me das coisas que para trás ficou. E olhe para o que está diante de mim. E siga rumo ao prêmio da vitória. A vida eterna. Persevera, porque aquele que perseverar será salvo. Esse receberá de Deus a eternidade. Entenda então. Olha, vamos continuar aqui, ó. E vai dizer assim, ó. E não temais com medo deles, nem vos turbeis,
Não fica perturbado, não se apavore, não se escandalize com o que eles vão fazer. Você que está fazendo certo, está indo, né, cumprindo o ID, mas, cara, tá vindo a perseguição, né? E o que a palavra está dizendo? Não se perturba. O próprio Jesus falou, né? Ei, não se apavore, porque quando essas coisas acontecer, lembra que eu disse, eu sou, o eu sou falou. O eu sou sabe de todas as coisas. E ele não mandou a gente aqui na missão sem saber. Ele deu as instruções certinhas. É que nesses dias eu precisei de uma instrução. Tô indo, né? Tô fazendo o ID. E eu precisei de o quê? De uma instrução. Precisei cumprir o que está escrito aqui. E o que está escrito é o quê? Que Deus, ele é refúgio, ele é fortaleza, ele é socorro presente. Irmão, às vezes na missão você vai estar indo e você, cara, vai precisar de um socorro, vai precisar de uma fortaleza, vai precisar do Pai. E eu corri para ele. E ele veio com a própria palavra dele, ele me disse: tudo quanto fizer, faça de todo o coração, como se fosse para Deus e não para homens. Porque eu te chamei para você servir a mim, filho. E eu sou contigo. Por isso que ele diz, não tema. Não tema, apenas esforça-te, tem de bom ânimo. Porque eu sou contigo. E quando você entende que o papai é com você, quando você entende que o Todo-Poderoso é com você, quando você entende que Jeová Jireh está com você na caminhada, irmão, quando você entende que Jeová Rafá está com você, quando você entende que o Jeová Raá, o meu pastor, o bom pastor, ele cuida, ele te leva a pastos verdejantes, independente do que esteja acontecendo, independente da crise, independente do momento, independente das palavras lançadas, independente da perseguição, ele te leva a águas tranquilas, ele te faz descansar em pastos verdejantes, porque ele é o teu pastor, ele é o teu Senhor, ele te chamou, ele disse, ide e pregai a toda criatura. Essa é a nossa missão, irmão. Você tem que entender que o seu olhar tem que estar fito nessa missão.